Boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa aula, de frações, Nossa primeira aula de frações. Então, vamos lá, então. Conteúdo da aula. A gente vai falar sobre números primos, sobre decomposição em fatores primos e o que é fração. Números primos, Como que a gente sabe que um número é primo, Não é primo, irmão, amigo, família, não, tá? É um conceito matemático primo, tá? É primo de primordial. Então vamos lá, a gente tem aqui, por exemplo, primeira regra, número primo. São números que só podem ser divididos por ele mesmo ou por 1, Então, para você saber se o número é primo, você vai testar essas duas regras. Ele só pode ser divisível por ele mesmo ou por 1. Aqui a gente tem alguns exemplos, A gente tem aqui o 2, o 3, o 11 são números primos. Por quê? Porque, por exemplo, o 2 você só consegue dividir 2 por 2 ou por 1. O 11 você só consegue dividir o 11 por 11 ou por 1. Porém, o número 4, o 6 e o 10 tem outros números que conseguem dividir eles. Por exemplo, o 4 eu consigo dividir 4 por 2, o 6 eu consigo dividir 6 por 3 e o 10 eu consigo dividir por 5 ou por 2. Decomposição em fatores primos. O que seria decompor? Decompor seria desfazer, Então você vai desfazer o número, desmembrar, Como está escrito decomposição em fatores primos, então você vai desmembrar ele em números primos. Então aqui a gente tem um exemplo do 150, O 150 eu vou desfazer ele e se eu desfazer vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então essa é a forma decomposta do número 150. Porém, professor, mas como de cabeça? Não precisa fazer necessariamente de cabeça, Tem um método, que é o método de decomposição. Então, aqui a gente tem um menininho, que ele está decompondo o número 60, Então, para decompor, no lado direito de vocês, vai estar os números primos e do lado esquerdo o número que você quer decompor. Então, por exemplo, eu tenho 60, eu só posso usar números primos, então ele vai usar aqui nesse caso 60 dá para dividir por 2, que dá 30, que dá para dividir por 2, que dá 15, por 3, que dá 5, por 5, que dá 1. Aí ele escreveu aqui do ladinho, 60 é igual 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, porém na prova não vai estar dessa maneira, Eu tenho 2 número 2, então em vez de escrever 2 números 2, eu vou escrever em forma de potência, O 2 vezes 2, eu vou escrever como 2 ao quadrado. Se eu tivesse 3 número 2, eu escrever 3 ao cubo. Ao cubo é o número 3 em cima, como a gente já viu nas nossas outras aulas, O que são frações? Então, frações é uma maneira de você pegar partes de um todo, Então, aqui eu tenho, por exemplo, a fração 5/8, que está representando a pizza. Como assim a pizza? Se você observar a pizza, no total, ela tem 8 pedaços, porém, eu só consigo visualizar 5, Então, o total de partes que tem a pizza, eu coloco embaixo, Que seria esse 8. A parte que eu estou enxergando, nesse caso, que são 5 pedaços, eu coloco em cima. A gente tem aqui um segundo exemplo, uma caixa, Essa caixa é um hexágono, A gente já viu antes sobre hexágonos. Hexágonos são figuras de 6 lados. Nesse hexágono eu tenho partes pintadas de um azul roxeado e partes pintadas de amarelo, Aí no exemplo de baixo, no textinho, ele está referindo-se à parte amarela. Então eu quero a fração que representa a parte amarela. Se eu observar, o hexágono tem 6 triângulos, então o número 6 fica embaixo, porém desses 6 triângulos, apenas 3 estão pintados de amarelo. Então vai ficar 3 em cima e 6 embaixo. Nesse terceiro exemplo de fração, a gente tem vários docinhos, Só que eu tenho docinhos meio amarronzado e tenho docinho branco, Aí, por exemplo, no exercício está escrito assim, eu quero saber qual é a fração que representa os docinhos brancos, Então, se você perceber, você tem 6 docinhos brancos, aqui em cima. Então, vai ficar os 6 em cima, porque o que eu quero, O que eu quero são a representação dos brancos. Então, 6 vai ficar em cima. E o total, que tem 18 docinhos, você vai colocar embaixo, tá? Por hoje é só, pessoal. Então, a gente acaba por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, estamos aí, Tchau para vocês, até a próxima aula.